Agora nós vamos ver como fazer leitura de dados em um arquivo texto. Nós vamos aprender a usar o método read. Da mesma forma como para escrever em um arquivo, para ler a gente precisa primeiro abrir esse arquivo de forma apropriada. Isso significa utilizar um dos modos R ou R+. Depois de abrir esse arquivo, a gente vai utilizar os métodos de leitura read e readline. Mas antes de ver esses métodos, vamos falar primeiro de alguns erros. O principal erro que você pode ter é tentar abrir um arquivo e esse arquivo não existir. Nesse caso, o Python vai lançar o que a gente chama de exceção, e aí você vai ter o seu programa interrompido. Então, suponha que você quer acessar o arquivo das notas finais, mas como as notas finais ainda não existem, o Python vai dar esse erro aqui para você. Esse tipo de erro, na verdade, é uma exceção e pode ser tratada com esses comandos try except que a gente vai ver nos próximos slides. Sempre que o Python gera um erro, nós temos o que chamamos de exceção. Por exemplo, se você tentar dividir um número por zero, você vai ter essa exceção aqui específica de divisão por zero. Se você tentar somar uma string com um número, você também vai ter essa exceção de soma de inteiro com string. A gente não falou muito sobre isso ao longo do curso, mas a verdade é que é sempre bom tratar essas exceções. Eu deixei aqui embaixo um link em que você pode acessar um tutorial para saber mais sobre essas exceções. Vamos ver aqui no nosso interpretador esse tipo de erro 10 dividido por zero. O Python lança um erro e o seu programa ele é encerrado. Se a gente estivesse rodando aqui um programa ao invés de estar no interpretador, simplesmente o nosso programa ia ser encerrado. Vamos criar aqui um programa, então. Vou usar aqui o meu editor de texto Vim e vou chamar esse programa de divisão. Nesse programa de divisão, eu vou definir a minha função principal, vou chamar a função aqui, vou fazer aquele if, né, se o nome for igual a main, lembrando, para que se fazia isso? A gente fazia isso para verificar se o programa estava sendo executado como um script ou como um módulo. Certo? E aqui eu quero imprimir um número n, ou melhor, um número x dividido por y. Quem vai ser esse número x e y? Vamos importar aquela biblioteca sys, que a gente falou nas aulas anteriores, e agora eu consigo ler diretamente da linha de comando. Esse x aqui vai ser o valor convertido para inteiro do segundo argumento, que é o argv de 1, enquanto que o y vai ser o terceiro elemento. Tá? E aqui eu quero imprimir a divisão de x por y. Então, vou colocar aqui x dividido por y é igual a xy. Certo, e aí depois eu escrevo até mais. Vamos tentar executar esse código aqui. Qual que é a ideia? A gente vai passar direto da linha de comando os valores de x e y e eu quero imprimir a divisão de x por y. Então, eu chamo diretamente com Python 3 o nome do meu programa, como que ele chama? Divisão. Então, aqui, divisão.py. E eu vou passar dois números, né? O 5 e o 7. Então, ó, 5 dividido por 7 é esse número aqui. E depois veio o até mais. E se eu pedir para dividir 5 por 0? Quando a gente tenta dividir 5 por 0, a gente tem esse erro e nada mais acontece no nosso programa. Então, se você tiver mais comandos para serem executados depois, só pelo usuário ter passado um número 0 aqui, o Python gera essa exceção e o seu programa acaba. Essa não é uma forma muito elegante de tratamento de erro, né? A gente não pode deixar com que o usuário fique na mão, assim, simplesmente um erro da linguagem. Então, sempre que soubermos que um trecho de código pode gerar uma exceção, nós devemos usar essa construção aqui, try except. Como que ela vai funcionar? Enquanto os comandos estiverem sendo executados aqui dentro do bloco try, se um deles gerar uma exceção, por exemplo, se a gente tentar dividir por 0 aqui no comando 2, o que vai acontecer? O fluxo de execução ele é interrompido e vem aqui para o bloco except. E aí, nesse bloco, você pode dar uma informação para o usuário, do tipo,
nós não podemos dividir por zero, ou digite um outro número, por favor, e assim por diante. Vamos fazer aqui no nosso exemplo. Onde que a gente pode ter uma exceção? É aqui na divisão de x por y. Então, eu coloco try, 2 pontos, e aqui eu tento dividir x por y. Se der um erro, eu coloco aqui except. E aí eu vou imprimir. Não foi possível fazer a divisão. E depois vai vir o até mais. Significa que meu programa ele vai ler o x, o y, vai converter para inteiro, e ele vai tentar fazer essa divisão. Se der um erro nessa divisão aqui, o programa muda o fluxo de execução para o except, e aí a gente vai executar todos os comandos que estiverem aqui no except. Depois acaba o except e a gente continua aqui no até mais. Então agora é muito melhor para a gente. Se eu tentar dividir 5 por 7, a gente tem a mesma saída que a gente tinha antes, só que se a gente tentar dividir 5 por 0, ele só vai informar, não foi possível fazer a divisão, e não simplesmente interromper o seu programa de forma abrupta, sem que o usuário tenha nenhuma noção do que está acontecendo aqui, certo? Então, é uma boa prática sempre colocar esses trechos de código aqui, try, except, quando você tem possibilidades de exceções no seu código. E aqui no slide a gente tem um exemplo simples, eu não vou fazer de novo, porque a gente já fez um aqui, mas é fácil de ler que a gente está recebendo um número esperado aqui, né, do input, e aí a gente tenta converter esse valor que foi dado do teclado usando a função int. A função int, ela converte. Só que se o usuário escrever 10, já que você pediu um número, ele escreveu 10 como um texto, não dá para converter o 10 para um número usando o int, né? Então o que a gente tem é, mais uma vez, um erro. O Python gera essa exceção aqui para a gente. Como que a gente corrigiria esse código? A gente cria esse bloco try, em que eu vou tentar fazer a conversão aqui, então x recebe int de input, aonde que está a possibilidade de exceção é aqui, ó, quando a gente faz essa conversão do valor retornado do input, que a gente chama a função que converte int. Se acontecer uma exceção aqui, o fluxo de execução vai mudar para cá, e a gente vai informar para o usuário formato de número inválido. Então, ao invés de interromper toda a execução do seu programa e lançar essa exceção para o usuário, a gente vai tratar essa exceção aqui no bloco do except e vai escrever alguma coisa que faça sentido para o seu usuário. No caso de arquivos, sempre que a gente for abrir um arquivo, é bom colocar essa abertura dentro do bloco try e o tratamento no except. Então, se eu tento abrir um arquivo aqui, notas finais, usando o modo de abertura R, o arquivo precisa existir. Se esse arquivo não existir, ao invés de dar um erro e o programa ser encerrado, o fluxo de execução vai ser alterado para cá. E a gente informa para o usuário, não foi possível abrir o arquivo. Tá? Então a gente vai ver ao longo da aula toda essa construção aqui de try except, sempre para abrir o nosso arquivo.